Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia, que Deus abençoe. Hoje, sexta-feira, o 5º dia do nosso propósito para a glória de Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E hoje os Salmos fala de esperar. Salmos 40. Pega a sua Bíblia aí e vamos meditar nesse salmo em nome de Jesus. Salmo 40, Salmo de Davi também. Eu venho falado, que Davi, ele usava a circunstância dele para poder escrever um salmo. Então, hoje os Salmos vai falar sobre esperar no Senhor. E não é esperar de qualquer jeito, é esperar com paciência. Amém? Vamos ler então esse salmo sem mais enrolação. Que Deus abençoe a vida de quem está, todos os dias nesse devocional. Hoje o 5º dia, quem está perseverando. Glória a Deus, que Deus abençoe, que Deus possa continuar falando poderosamente com você e que você possa receber uma porção aí da parte do Senhor. Salmos 40, Salmo de Davi. Esperei com paciência, pega a sua Bíblia, em nome de Jesus, para você ler junto comigo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Glória a Deus. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abristes. Holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeados. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Seja a uma confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Glória a Deus. Mais um salmo aí maravilhoso. Um salmo que fala de esperar no Senhor. Um salmo que fala de confiar no Senhor. Um salmo que fala que muitas são
que Davi, ele fala que muitas são, Senhor, as maravilhas que tem operado conosco. Davi reconhecia as obras do Senhor na vida dele, e ele engrandecia a Deus, ele engrandecia o nome de Deus. Esse salmo, às vezes você vai falar assim para mim, assim, missionária Ana Luísa, eu tenho esperado no Senhor, mas às vezes nós esperamos murmurando, nós esperamos ansiosos. Eu tô esperando uma resposta de Deus, eu tô esperando uma promessa do Senhor, eu tô esperando algo que o Senhor tem na minha vida. Nossa, mas às vezes nós estamos esperando, mas nós esperamos reclamando, nós esperamos murmurando, nós esperamos ansioso. E Davi fala assim, esperei com paciência. Não basta somente você esperar reclamando, esperar murmurando, esperar ansioso, não. Você tem que esperar com paciência. E temos uma resposta aqui no versículo 1. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem esperado? Mas você tem esperado com paciência? Davi, ele esperou com paciência e o Senhor se inclinou para ele. Se inclinar é você fazer assim, é você fazer assim. E Davi fala que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Então, há muita diferença de você somente esperar e você esperar com paciência. Então, a partir de hoje, decida, em nome de Jesus, a esperar. Missionária Ana Luísa, Deus tem uma promessa para cumprir na minha vida. Eu estou esperando uma resposta do Senhor. Eu estou esperando algo que o Senhor tem na minha vida. Mas não adianta esperar ansioso. Não adianta esperar murmurando. Não adianta esperar reclamando. Davi nos fala aqui que esperar, mas esperar com paciência. Porque Deus inclina para ele e ouve o seu clamor. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse salmo, que nos faz refletir. Tem respostas de oração que nós vamos ter que esperar sim. Tem promessas do Senhor que nós vamos ter que esperar sim. Porque Deus, ele não se amolda ao nosso tempo. É o tempo dele, ele sabe quando nós estamos preparados para receber uma promessa. Ele sabe o tempo que nós estamos preparados para poder ter aquela oração respondida. Que ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Amém? E Davi, ele reconhece que o Senhor tira ele de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os pés dele, firmou os pés dele numa rocha, firmou os passos dele, né, numa vereda, e pôs o novo cântico na minha boca, um hino do nosso Deus. Aleluia. E Davi, ele fala: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Você tem colocado a sua confiança no Senhor, mulher? Você tem colocado a sua confiança no Senhor, homem? Ou você tem confiado no homem? A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem e põe dele o seu braço direito. Porque o homem, ele pode nos enganar, o homem, ele pode nos machucar, o homem, ele pode mentir, mas o Senhor não. A única coisa que Deus não pode é mentir. Então, feliz é você. Bem-aventurado significa feliz. Feliz é você que põe a sua confiança no Senhor. Aleluia. Mesmo que não tenha acontecido nada grandioso na sua vida, você tem olhado para a natureza, você tem olhado para as coisas que foram criadas por Deus e tem se maravilhado? As coisas que já te aconteceram, as bênçãos que o Senhor já respondeu para você, do lugar que Ele te tirou e aonde que você está agora, você tem se maravilhado? Davi era grato ao Senhor. Olha o que ele diz no versículo 5. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciar e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Glória a Deus. Um homem que foi perseguido, um homem que
que foi perseguido pelo rei de Israel, né? Que tinha sido ungido rei já como Israel, que tinha uma promessa de ser rei. Ele olhava, né, para as maravilhas de Deus, ele queria anunciar. Você tem anunciado as obras que o Senhor fez na sua vida? Às vezes você vai falar assim, missionária, eu não tenho nada para contar. Então algo está errado. Algo está errado. E as bênçãos que já foram respondidas, que você vive hoje, para e pensa bem da forma que o Senhor te encontrou e a forma que você está hoje. Já é motivo de agradecer. Amém? Então faça igual Davi. Eu quero manifestar, Senhor, anunciar as obras, as maravilhas que o Senhor tem operado. Mas são mais do que se podem contar. Glória a Deus. Davi, ele se deleitava em fazer a vontade do Senhor. A lei do Senhor está dentro do coração de Davi. A palavra do Senhor está dentro do seu coração. A ponto de que quando chegar uma notícia ruim, você vai estar com a palavra. Davi, ele se deleitava em fazer a vontade de Deus. Às vezes nós não queremos nos submeter em fazer a vontade do Senhor. Davi não, Davi ele era feliz em fazer a vontade do Senhor. E ele fala que a palavra do Senhor estava no coração dele. A palavra do Senhor está no seu coração, homem? Está no seu coração, mulher? Você tem se deleitado em fazer a vontade do Senhor? Ou você quer fazer a sua vontade? Melhor fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, do que fazer a nossa vontade. E se deleitar em fazer a vontade dele. Glória a Deus. E o último versículo aqui. Depois você tira o dia aí para poder meditar nesse salmo. Versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Olha a convicção que Davi tinha. Davi, ele não era pobre de necessidade, né? Mas ele reconhecia a pobreza de espírito dele. Ele reconhecia que ele precisava de um Deus. Ele reconhecia que se ele estava no reinado de Israel era por Deus. E aí ele fala, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi se refere a Deus como auxílio e libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Deter é não parar. Davi se refere a Deus para não parar. Davi, ele reconhece aqui no versículo 17 que Deus é um Deus cuidadoso, que Deus é um Deus que nos auxilia e que Deus é um Deus libertador. Então eu quero profetizar na sua vida sobre a sua vida esse Deus, um Deus que cuida de você, que te auxilia e que te liberta. Amém? De todas as situações que você tem vivido. Que Deus abençoe a sua vida. Mais um dia de devocional. Faltam 2 dias para a glória de Deus. Salmos 46 e vamos encerrar com Salmos 91, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, permitindo o Senhor. Medita nesses salmos. Amém?